Olá, pessoal! Estamos aqui de novo para mais uma live atenta. E vamos lá. Vamos aguardar aqui o pessoal chegar. Hoje a gente tem uma live super especial com a minha parceira, super parceira Juliana Aguiar. Vamos que vamos. Esperar um pouquinho aqui. Já tem o pessoal entrando. Oi, Giba. Tudo bom, Gibinha? A Julinha também entrou. Que maravilha. Vamos ver aqui. Vou chamar uma pessoinha aqui para participar comigo da nossa live. Convidei a minha amiguinha. Daqui a pouquinho ela tá aí. Olha quantos coraçõezinhos. Olha Eu aqui. também já cheguei. Chegou essa minha amiga Cheguei. linda. Ó, você já tá ganhando uns coraçõezinhos aí. Olha só que maravilhoso. Muito Nós, né? bom. É nós aqui. Tô atenta. Nós do Atenta. Bom, já vamos aproveitar aqui, o pessoalzinho que entrou aqui ajuda a gente aí a mandar um aviãozinho para quem precisa receber esse vídeo ao vivo aí. Vamos mandando para os nossos contatos, para todos eles receberem. Vamos ver se o pessoal vai entrando. Maravilha. Ó, eu estou Não sei se eu mandando fico para de vários aqui, óculos hein? e Oi? vejo os comentários. Não sei se eu fico de óculos e vejo os comentários ou se eu fico sem óculos e enxergo você. Olha, eu acho que você vai ter que ir alternando. Ó, eu estou mandando aqui meus aviõezinhos, pessoal. Vai mandando aí para a galera, vai mandando para todo mundo que vocês puderem. Mandem seus aviõezinhos e vamos que vamos. Aí, boa. Vamos ver se o pessoal vai entrando, né? Olha só. Ah, entrou o Alê. Tudo bom, Alê? Bom que você está por aí. Muito bom. Vamos nós. Tô mandando uns aviõezinhos aqui E também. eu vou mandar mais alguns aqui também. Vamos mandando mais alguns. Joia. Ótimo. Aí. E aí, Ju, tudo bem? Tudo firme. Tudo Que bom. firme. Pronta para Maravilha. começar. Vamos Super começar. treta, Super o quê? treta, super treta, treta bafônica isso de contratar cuidador, né? Nossa, Difícil. com certeza, com certeza. Esse é um assunto aí bem polêmico, né, Ju? Porque dá para a gente Difícil. conversar bastante. Polêmico, difícil em vários aspectos aí, e que dá Dá para a para gente conversar conversar. sobre isso até amanhã. Com certeza, com certeza. Bom, vamos começando aqui, né? A gente tem o nosso tempinho aqui, né, para a live. Então, antes de começar, eu queria apresentar a nossa super palestrante de hoje, né? Que é a Juliana Aguiar, essa moça aí simpática que se formou na Universidade Federal de São Carlos, fisioterapeuta, né? Nós nos formamos juntas, né, Ju? Eu não ia falar quando, né, assim, mas na verdade vou falar que você já tem 25 anos de experiência no atendimento. 27, gente, de experiência de atendimento
domiciliar ao idoso. Então, olha só, hein? Eu não ia falar quando a gente se formou, mas agora não teve jeito, né? Mais ou menos. Bom, enfim, a Juliana, ela tem um mestrado também na Faculdade de Saúde Pública da USP, na área do envelhecimento. E o tema da dissertação dela, do mestrado, que ela desenvolveu, é a trajetória ocupacional de cuidadoras formais domiciliares de pessoa idosa, gênero, trabalho, qualificação e cuidado. E, além disso, ela tem experiência também na formação de cuidadores de idosos, em cursos, né, Ju, de cuidadores de idosos. Então, ou seja, pessoal, é isso aí, o negócio é pesado aqui, né? Então, vamos ouvir essa moça falando a respeito desse tema que é bem complexo, né? Como a gente falou, que é por que é tão difícil contratar, né, um cuidador de idoso. A gente vai ouvir aí vários aspectos que ela vai contar para a gente, coisas que ela descobriu aí também ao longo da experiência de vida dela e do trabalho de mestrado dela também. Tem bastante coisa para falar para a gente, né? Então, é Isso. isso. Vamos Boa começar. noite, Lili. Eu já começo aí com você, para você falar um pouquinho para a gente quem são as cuidadoras, então. Já começa a desenvolver aí, Ju. Então, olha, boa noite para todos, obrigada por estarem aqui. E já antes de mais nada, queria pedir para quem está nos acompanhando, se tem essa questão, né, se está vivendo essa dificuldade ou já viveu de alguma maneira, vai anotando aí para a gente nos comentários, tá? Vai contando para a gente um pouco aí quais são as dificuldades, ou só escreve eu, tô nessa. Vamos nos conhecendo melhor. Olha, acho que a primeira coisa, mais importante da gente lembrar, é que a partir de 2030, nós teremos no Brasil mais idosos do que crianças de 0 a 14 anos. 2030 é amanhã, né? Daqui 8 anos, é amanhã. E nos últimos 10 anos, essa atuação do cuidador de idoso é a profissão que mais cresceu no Brasil. Nos últimos 10 anos, ela cresceu 547%. Nossa. Ou seja, cresceu mais do que, por exemplo, as professoras de educação infantil. Por quê? Porque nós estamos crescendo mais em idosos do que em crianças. Então, isso só para contextualizar a relevância, né, dessas profissionais. Atualmente, 85% das pessoas que atuam como cuidadores de idosos são mulheres, com o ensino médio completo. Esse é o desenho de hoje. O padrão, né, da maioria. Quando eu fiz o meu estudo não era um estudo de quantidade, eu não fiz um volume grande. As minhas entrevistas eram o que a gente chama na universidade de estudo qualitativo, né? Era para conhecer o discurso, para conhecer em profundidade o que essas cuidadoras traziam de história. Então, eu entrevistei mulheres que estavam atuando na época como cuidadoras de idosos, e aí eu tinha basicamente 2 braços, né, de mulheres atuando nessa área. As que vieram do trabalho doméstico, então tiveram na sua história ocupacional, em algum momento, o trabalho doméstico, e várias passaram do trabalho doméstico para o trabalho de cuidador. Aquela história, eu trabalho na casa de não sei quem, mas o pai dele foi ficando velhinho, e aí eu era empregada, mas aí também precisou começar a ajudar a dar banho, começou a ajudar com isso, começou a ajudar... né? E tem um outro braço, que são as mulheres que vão chegando nesse trabalho de cuidadores de idosos via formação na área de enfermagem, que são normalmente as cuidadoras mais jovens. As mulheres mais velhas
Normalmente elas vêm desse histórico de trabalho doméstico. E aí, o que tem nessas mulheres de muito interessante é que, assim, poucas das que eu entrevistei, acho que tinha 2 ou 3 que tinham feito uma formação específica de cuidadores de idosos. Mas, normalmente, quando você pergunta para elas, né, não as que se formaram em enfermagem, as outras, como é que elas se qualificaram para esse trabalho? Elas se qualificam na vida. Eu cuidei da minha mãe, eu cuidei do meu pai, eu cuidei do meu esposo. Né? A gente é mulher, mulher a gente cuida mesmo. É uma qualificação natural do gênero. É aquilo que a gente vem falando aí nas nossas redes sociais de naturalização, a gente vê a naturalização do cuidado como uma habilidade do feminino incondicionalmente. E aí, essas mulheres, a partir das suas experiências pessoais, elas começam a aceitar o desafio de cuidar profissionalmente de pessoas idosas. Então, eu tive muitas histórias assim. Então eu estava desempregada, daí uma colega minha que trabalha como cuidadora estava precisando lá na casa que ela trabalhava alguém para cobrir o fim de semana. Daí ela perguntou se eu não queria. E aí começa assim, eu comecei no fim de semana, ajudando. E assim elas vão entendendo que estão se qualificando para o trabalho. E isso é uma questão, porque a gente sabe que o cuidado no idoso tem níveis de complexidades. Com certeza. E aí, uma qualificação formal ajuda muito, sobretudo quando o nível de complexidade aumenta. Né? Essa profissão, na verdade, ela não está regulamentada como uma profissão. Ela consta no Código Brasileiro de Ocupações, mas ela não é uma profissão. Por que ela não é uma profissão? Porque não existe para ela uma regulamentação específica. Em 2018, em julho, se não me engano, de 2018, acho que é isso, depois de mais de 10 anos de estudo, de projetos de lei e tal, finalmente foi aprovado e chegou na mão do presidente Jair Bolsonaro e ele sancionou, ele vetou, na verdade, ele vetou o projeto de lei, alegando que esse projeto de lei ele fazia uma restrição do livre exercício profissional, o que seria inconstitucional. Ora, se fosse inconstitucional criar profissões, não existiria nenhuma profissão, certo? Na verdade, o que se queria com esse projeto de lei era justamente restringir a atuação profissional, né? Que o projeto de lei criasse regras para essa atuação profissional. E esse projeto de lei que estava para ser aprovado nem era um projeto de lei profundo, com grandes detalhamentos. Ele pedia ensino fundamental completo para essas pessoas, curso de qualificação na área, mas não tinha nenhum detalhamento sobre um curso de quantas horas, qual seria o conteúdo desse curso. Idade mínima de 18 anos, o que vamos combinar é bastante razoável, né? Atestados de bons antecedentes e aptidão física e mental. Atestado de bons antecedentes, eu preciso contar para vocês, para quem não sabe, que existe muita violência contra o idoso. Existe gente estudando isso, trabalhando com isso, violência de diversos tipos, né, no cuidado, violência não só física, violência física, né? E uma violência muito particular, olha só, a gente, na época que eu estava dando os cursos, né, para cuidadora, a gente tem uma assistente social que coordena a OLI, que é a ONG para a qual eu trabalhava, contando casos, assim, de cuidadores que começam a pedir para o idoso, para quem eles trabalham, usando da sua qualidade de afeto na relação, pedir empréstimo consignado.
Ah, o idoso faz um empréstimo consignado no nome da pessoa, ah, depois eu pago o senhor. A pessoa pega o dinheiro e, ó, desaparece. E fica lá o idoso com aquela dívida. Isso é um exemplo só, Claro. né, só para a gente lembrar por que precisa atestados de bons antecedentes, né, de não ter antecedentes criminais, esse tipo de coisa. Então, veja, nós estamos aí já numa primeira sinuca, né, que é essa da regulamentação. Claro que uma regulamentação serve para fortalecer a categoria, para dar visibilidade para a categoria, né, para exigir uma qualidade mínima de cuidado, isso seria muito importante. Agora, nós temos que lembrar que aí isso também tem um impacto no preço desse trabalho, porque a regulamentação ela implicaria em determinação de piso salarial. Quando isso vira uma categoria profissional, se eles se sindicalizam, isso cria piso salarial, isso cria jornada de trabalho, e tudo isso é muito importante, porque o trabalho de cuidador de idoso, a gente vai falar mais sobre isso, ele é um trabalho muito similar do ponto de vista trabalhista ao trabalho doméstico. Ou seja, é um trabalho precarizado, precisa proteção, né? Precisa jornada de trabalho. Deixa eu só concluir isso. A única coisa, gente, que a gente não pode esquecer é o seguinte, nós aqui na Atenta estamos trabalhando com a ideia do cuidador domiciliar. Mas quando a gente faz uma regulamentação profissional, essa regulamentação serve também para o cuidador de instituição, para o cuidador das instituições de longa permanência, as chamadas ILPIs, que a gente chama vulgarmente de abrigo, casa de repouso, sei lá, dos centros de atenção psicossociais, dos centros-dia. Mas, quando a gente chega nessa regulamentação que vai para a mão do empregador, né, domiciliar, aí a gente começa a ter um embate, né, Mi, que a gente conversou bastante. Com certeza. Como é que a gente garante a não precarização do trabalho, mas também como é que a gente viabiliza que as famílias, que são as principais cuidadoras, possam cuidar de um familiar idoso. Porque não é todo mundo. Como que a gente chega, né, num meio termo dentro disso tudo que você está falando, de forma que a lei, né, proteja o trabalhador, né, e ao mesmo tempo viabilize realmente a possibilidade das famílias em casa contratarem um cuidador, né, porque dependendo do valor, né, fica muito difícil, né, essa contratação. Então, é esse intermédio das coisas que começam a ficar complicadas, né, Ju? O que a gente precisa se perguntar bastante em termos de políticas públicas, né? Como é que vai ficar essa divisão do cuidado? Sim. Em tese, pelo Estatuto do Idoso, isso é uma responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Mas qual é o quinhão de cada um? Até agora, o que a gente tem visto é sobrar só para a família. E aí, veja, Portugal, por exemplo, está com um projeto de lei, na Espanha já existe, o cuidador familiar, que só faz isso, que dedica a sua vida a isso, tem um benefício. Recebe um dinheiro do Estado para fazer isso, porque a pessoa não pode trabalhar, a pessoa deixa de trabalhar para cuidar do seu familiar. Mas até lá, teremos uma longa caminhada. A questão é que a gente tem essa profissão que não está regulamentada, mas que está totalmente instituída na sociedade. E aí, quando a gente fala de precarização, o trabalho da doméstica foi sendo um trabalho ao longo dos anos, né, regulamentado, para tentar evitar esse tipo de abuso e tal.
Mas a gente vê, por exemplo, famílias que precisam de cuidador 24 horas. Então, tem aquela cuidadora que fica 24 horas de segunda a sexta, e aí uma do fim de semana. Horas. Quem é que consegue trabalhar 24 horas seguidas durante 5 dias? Aquilo que a gente não faz mais ou em grande parte, a gente já não faz mais com as empregadas domésticas, né, que é aquelas empregadas do tempo das nossas mães, das nossas avós, que moravam na casa e trabalhavam, estavam à disposição o tempo todo, a gente está começando a fazer com as cuidadoras, com os cuidadores, né, e sempre que eu visito, que eu cuido de uma família que tem esse sistema, eu aviso, eu digo, olha, cuidado, isso não vai durar muito, porque não tem cuidadora que aguente. Sim. Não tem, porque você dentro da casa com um idoso 24 horas. Se fosse você trancado dentro da casa da sua mãe com ela 24 horas, você aguentaria? Complicado, né? É Complicado. muito difícil. Então, é uma equação difícil. A gente não entrar nessa seara da precarização do trabalho, mas também viabilizar, porque é isso que está acontecendo. As pessoas estão envelhecendo, vão aparecendo pouco a pouco as situações de dependência, de perda de autonomia, e a gente vai precisando dessas ajudas. E aí vai ficando difícil mesmo. E é caro mesmo, né? Se você pensar nessa situação de pessoas, a Michelle viveu isso, pode compartilhar com a gente a experiência dela, de pessoas que precisam de cuidado 24 horas, como é que a gente... Como é que as famílias médias podem dar conta disso? E que dirá as mais pobres, né? Eu participei de uma discussão, quando essa lei estava no começo da discussão, eu participei de uma sessão aberta lá na PUC, que era com na época, a senadora Marta Suplicy, que estava elaborando essa lei. E aí, ali na plateia, tinha vários setores da sociedade representados, né? A gente da comunidade acadêmica, Conselho Nacional do Idoso e tal. E daí, de repente, uma senhora lá do Conselho do Idoso pede a palavra, pega um microfone e fala assim, então, daqui os idosos que estão nessa plateia, quem de vocês tem dinheiro para pagar uma faxineira uma vez por semana? Levanta a mão. Pois é. Ninguém levantou a mão. Então, como assim? Pagar um cuidador 24 horas, né? A gente esbarra nessa questão da qualificação formal também, porque... Isso que eu ia entrar um pouco e ia perguntar, né, pedir para que você falasse um pouco sobre isso, né, Ju, porque assim como você estava comentando agora há pouco, né, que os cuidados para uma pessoa idosa, ele tem graus de complexidade, né, de acordo com o que a pessoa apresenta de problemas, né, e tudo mais. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, porque eu tive essa vivência, como você falou, aqui em casa, já, assim, eu tive várias cuidadoras aqui, pessoas que passaram, e a gente sempre esbarrava em algum problema relativo a essa questão de experiência ou formação. O que pesa mais na hora que você vai contratar, né, uma pessoa? E isso é uma questão muito difícil mesmo, porque muitas vezes aquelas pessoas que têm uma formação realmente nem sempre têm a experiência que outra pessoa que tem uma experiência, mas não tem a formação, né, consegue levar dependendo do paciente, né? Isso eu digo por conta da experiência que eu tive. Minha mãe, ela era uma pessoa completamente acamada, né? Chegou a esse ponto, na verdade, né? Ela passou por várias fases, mas houve uma época em que
ela era totalmente dependente, né? Então, isso é uma coisa que é muito difícil realmente na hora da gente decidir o que pesa mais na hora da contratação. Você fala um pouquinho para a gente, Ju? Olha, eu estava aqui, você estava falando, e eu estava aqui refletindo, né? A gente está sempre aprendendo coisas novas. Só de estar fazendo essa palestra, eu estou aqui refletindo também. Que Sim, essa decisão de quem vai cuidar do meu familiar e o que a pessoa precisa ter para cuidar do meu familiar, em tese, podia ser eu quem decide, né? E é isso que você está falando. Eu quero uma pessoa mais experiente, ou eu quero uma pessoa que não saiba nada, que eu possa ensinar tudo, mas que seja super amorosa e super disponível. O que está bom o suficiente para mim? Que não é diferente nesse aspecto, guardando lá os parentes, que a gente sempre fala para não infantilizar o idoso, né? Não achar que nós estamos vivendo uma inversão de papéis, a gente como filhos virando pais de crianças, não, não é isso. Mas, por exemplo, para contratar uma babá, o que você quer de uma babá? Né? pois é. O que é bom o suficiente para uma pessoa cuidar do seu filho? E aí, de fato, vai de cada caso, né? É claro que algumas situações precisam mesmo de um nível mínimo de escolaridade. Você Claro. lê uma orientação de um remédio, você lê uma orientação, você anotar num caderno, hoje o senhor fulano teve uma evacuação mole, sei lá, né? Um nível mínimo de escolaridade. Mas esse é um dilema que a gente vai aprendendo na prática e conforme a complexidade dos cuidados aumentam. Claro que no caso da mãe da Michele, né, Michele, no final do processo, que tinha sonda, que tinha uma série de procedimentos muito específicos da área de saúde, você precisa de uma pessoa com algum conhecimento no manejo desses equipamentos e dessas coisas muito específicas de procedimentos de enfermagem, né? Banho no leito, troca de fralda no leito. Gente, ninguém nasce sabendo. Eu já vi cuidadora tentando trocar fralda de idoso, levantando a perna, igual Pois de é, criança, e enfiando a pois é, fralda embaixo. pois é. Aí sim, falta qualificação, falta informação, né? Falta conhecimentos de estratégias Claro. que, E aí, que ô Ju, proporcionem. aproveitando isso que você está falando também, queria entrar um pouquinho nesse aspecto que você está dizendo, e ainda reforçando essa questão, né? Reforçando não, assim, trazendo à tona mesmo, né, essa dúvida da formação, experiência e tal. No meu caso, em vários momentos, eu optei por ter uma pessoa que tivesse uma formação básica e tal, mas não tivesse tanta experiência, para que eu pudesse ensinar essa pessoa como eu gostaria que fosse feito, né? Mas eu sei que nem todo mundo tem essa possibilidade também, ou ao contrário, muitas vezes, dependendo da pessoa que eu estava entrevistando, eu optava por ter uma pessoa que tivesse um pouquinho de experiência e não tivesse formação, porque às vezes a pessoa que tem formação, ela, às vezes, claro que dependendo da pessoa, ela acaba invadindo um pouco a questão toda do ambiente, e não, eu sei fazer, né? E nesse sentido que eu quero dizer, né? E às vezes a gente já está acostumado, a gente conhece os hábitos do idoso, sabe? Mesmo no caso da minha mãe, que já era acamada, eu conhecia, né, a rotina dela, sabia das coisas dela, e eu gostaria, às vezes, que fosse feito de determinada forma, mas a pessoa que chega com um nível de formação, dependendo da pessoa, ela não tem esse feeling, né, de saber. E aí eu queria ouvir você falar de novo, porque você fala uma coisa que eu acho espetacular, e que você diz que fala nos cursos de cuidador, né? Que quando você entra na casa de uma pessoa, você tem que imaginar
que você está em outro país, quem dirá, às vezes, em outro planeta, né? Ou seja, você tem que, claro, cuidar daquele idoso, de trabalhar dentro da sua formação, mas você tem que entender o outro lado, que é o lado de cada família, de cada pessoa, né? Então, eu queria que você falasse um Exatamente. pouquinho sobre isso, porque isso é um universo, né? E aí, também, essa resistência do profissional de fazer como a cultura da casa. Aí, Com a a formação. internet da Ju deve ter dado uma Opa, falhadinha. Voltou, Ju. Você deu uma falhadinha, voltou. essa resistência em fazer as coisas como a cultura da família pede, ela tem a ver, às vezes, com a qualificação formal, às vezes tem a ver com a própria experiência, gente que acha que tem muita experiência, que sabe o que está fazendo, e às vezes é da personalidade da pessoa. Então, na formação dos cuidadores, uma das primeiras coisas que eu falo é o seguinte, ó, quando você está entrando na casa de uma pessoa, você tem que imaginar que você está entrando num país completamente diferente do seu, sabe? Assim, você é um Uma língua católico entrando diferente. num país muçulmano. É tudo diferente. As regras são outras, os costumes são outros, né? E você vai dançar conforme a música. Desde ajustes, assim, é uma casa onde todas as pessoas tomam banho à noite. Tá, talvez pela logística do seu trabalho fosse mais fácil o banho de manhã, mas o idoso quer tomar banho à noite. E é uma casa onde as pessoas tomam banho à noite. A gente fala, insiste muito com eles no ajuste de linguagem. Você não vai falar mijar numa casa onde todo mundo fala xixi, onde todo mundo fala urinar. Você vai aprender a falar a língua que se fala naquela casa. Claro. E que depura também a sua posição profissional. Né? Então, isso é uma das coisas muito difíceis. Muito difíceis. Mas isso, veja, é uma similaridade muito profunda com qualquer trabalho doméstico. Né? Porque também, quando a gente põe uma pessoa para fazer limpeza na nossa casa, a gente quer que limpe do nosso jeito, com os produtos de limpeza que a gente gosta que use. Né? E o Claro. trabalho do cuidado é diferente. Quando você contrata uma babá para cuidar do seu filho, né, você olha, aqui na nossa casa não se fala assim com criança, né? Aqui na nossa casa não se faz ameaça, enfim, né? A pessoa precisa fazer parte de uma cultura, mas é muito difícil, né? Porque de fato tem essa questão da qualificação formal e da experiência. Às vezes, as mais experientes têm mais esse feeling, Mais o filho. já tem mais esse feeling. Agora, eu tenho que dizer, assim, que nesses últimos anos, acho que posso dizer os últimos 15 anos, vai, que eu atendo a domicílio e vejo pessoas que têm cuidadores, eu acho que melhorou muito a qualidade, sabe, Que do bom, cuidado. que bom. Eu acho que as pessoas, eu acho que de uma maneira geral, já tem no mercado pessoas mais experientes. Eu já vi coisas de arrepiar, e Eu pessoas, também. eu imagino você, profissionais muito resistentes. Eu tinha uma paciente, uma pobre coitadinha, que Deus a tenha, que já foi, que todo dia ela reclamava a falta do marido, que era falecido, sei lá, uns 20, 30 anos. E a diaba da cuidadora só falando assim, dizia para ela, Ana Maria, seu fulano já passou dessa para melhor, já faz tempo, sabe? E aí a idosa recebia essa notícia todo dia como se fosse a primeira vez. Demenciada, como assim? Ah, dona Maria, seu fulano, ó, já foi dessa. E falava desse jeito, já foi dessa, com um pouco de humor. Já Sim, foi sim. dessa. Faz assim. Mas como ninguém me falou nada? Como que eu nem soube?
Claro que dali 5 minutos ela tinha esquecido essa informação, mas naquele momento tinha um sofrimento. E eu dizia para a cuidadora, eu falava, fulana, não faz isso, não precisa, fala para ela que ele não chegou ainda, fala para ela que ele está viajando, fala para ela que ele ligou, que vem mais tarde. Para que? Não, não posso mentir para ela. Tem que pôr a pessoa na realidade. E aí, isso, veja, é um nível de desinformação brutal sobre o que é a demência. Né? Claro. E era uma pessoa com uma escolaridade muito baixa, entende? Aceitando um sistema de trabalho bastante precário. Por quê? Porque ficava a semana inteira, o dia todo lá, folgava no fim de semana, não era registrada, entende? Então, veja, de novo, né, isso é uma questão sociológica, isso é uma questão do trabalho, e sobretudo do trabalho doméstico. Quanto menos escolaridade, mais precarização do emprego, maior a precarização do emprego. Então, esse é, de fato, um equilíbrio muito, muito difícil. Muito difícil. E as formações, assim, existem cursinhos de... eu fiz curso de cuidadora. Onde? Eu fiz lá na minha paróquia, foi sábado e domingo, o dia inteiro. Um curso ótimo. Pode ser que tenha sido mesmo, para o que pode ser ótimo, um curso de 10 horas, de 12 horas. Mas existem cursos. O curso que eu trabalhava lá na Oli, que de vez em quando ainda trabalho, é um curso de formação de 100 horas. Claro. Horas. Então, eles têm aula comigo, com enfermeira, com dentista, com geriatra, com assistente social, com a psicóloga, com toda uma equipe. Coisa muito mais ampla, né, Ju? É uma coisa muito mais ampla. E outra... Pode falar, termina. Que o cuidado, como a gente associa muito a velhice à doença, a gente acha que o cuidador tem que ser um profissional da saúde. E não é bem assim. Porque nos centros de atenção psicossocial, por exemplo, eles são trabalhadores da assistência social. Né? E aí, nessa sessão que discutia o projeto de lei, que eu estava contando para vocês, estavam sentados lá à mesa para discutir esse projeto de lei o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Economia, né, a sociedade civil, porque assim, de quem é a responsabilidade de formação dessas pessoas? Porque da saúde? Aí o pessoal da saúde fala, não, veja, não é um profissional da saúde, então tem que ser o pessoal da educação. Daí o pessoal da educação diz, não, mas isso daí, essa formação profissional tem que ser regulamentada pelo Ministério do Trabalho. E aí é esse jogo de empurra-empurra, é essa terra de ninguém. Né? Exatamente. Porque na verdade o cuidado é do humanos, né? Se a gente lembrar lá da nossa fábula de Higino, o cuidado é a essência do humano. E ele é multifatorial. E aí fica difícil mesmo. Sim. Fala, e aí, dentro disso ainda, essa questão toda da qualificação, experiência e tudo mais, voltando ainda na questão, né, que existe uma complexidade muito grande, né, assim, na questão de cada idoso, que eu quero dizer, né, do processo de cada um. Então, quando você vai fazer uma entrevista com um cuidador, ele chega para você, às vezes, e fala assim, não, você tem experiência? Você pergunta, tenho experiência, mas muitas vezes a experiência que ele tem de repente, isso estou falando no meu caso, ele tem uma experiência de cuidar, por exemplo, de uma senhora, mas que essa senhora tem uma independência em casa, assim, ela anda, ela toma banho, claro que talvez precise de algum auxílio, mas enfim, esse é um tipo de cuidado. Ela se alimenta, né? Então, são cuidados diferentes, são graus diferentes. No caso da minha mãe, se a pessoa viesse com uma experiência desse tipo, para mim era complicado. Eu até poderia aceitar, mas com a ideia de ensinar para a pessoa
o que seria preciso fazer com uma pessoa acamada, se ela não tem essa experiência, né? Então, é muito, realmente muito complexo. E você está dizendo que, assim, não é exatamente um profissional da área da saúde, né? Ele tem muitos vieses, né? E no caso aqui da minha mãe também, que tinha esse processo já mais avançado, então ela tinha uma sonda de alimentação, tinha sonda vesical, né, a sonda de urina. A pessoa, ela não faz parte do trabalho dela trocar esse tipo de sonda, nada disso. Nem é essa a questão. Mas a pessoa tem que ter o conhecimento, por exemplo, de fazer uma alimentação enteral sem deixar depois a sonda entupir. Então tem que limpar, saber limpar a sonda, né? Na hora de virar o paciente na cama, virar a pessoa na cama, ela está com a sonda de urina. Dependendo do jeito que a pessoa vira, você pode sem querer tirar a sonda. Então esse tipo de cuidado, a pessoa tem que saber fazer isso, né? Não que ela vai efetivamente mexer ali na sonda para fazer troca ou alguma outra coisa, mas ela tem que ter esses cuidados, né? Então, é um universo realmente muito grande para a gente conversar aqui, né? Eu acho assim que as pessoas que estão assistindo, né, essa conversa podem estar pensando assim, bom, mas tá, e aí o que é importante? O que eu faço então na hora de contratar? E aí eu acho que é exatamente isso que nós estamos falando. Como meu sogro que diz, a cada dia basta a sua preocupação. Para aquele momento que está o idoso que você vai cuidar, precisa um determinado tipo de experiência, um determinado tipo de formação. Porque também acontece que você começar como cuidador de uma pessoa que evolui num quadro de dependência, né, ou de incapacidades que você não dá conta de acompanhar. E Exato. tudo bem, né? Chegar um momento que a família diga, olha, fulana, você é maravilhosa, mas agora, nesse momento, eu preciso de uma técnica de enfermagem que saiba fazer essa mudança de decúbito sem tirar a sonda, que saiba fazer a limpeza da sonda nasogástrica, enfim, né, da sonda enteral, enfim, é muito difícil mesmo. E assim, tem mais uma pimentinha para botar aí, que é o seguinte, para as mulheres que vêm do trabalho doméstico ou que vêm de outras ocupações também muito precarizadas, o trabalho de cuidador é um salto na pirâmide social. É galgar um status. Eu não sou empregada. Não, eu não sou empregada, eu sou a cuidadora. É Né? muito interessante isso. E assim, quando eu fiz a entrevista com elas, quando você pergunta para elas o que tem de ruim e o que tem de bom no seu trabalho, o que tem de ruim, a maioria delas fala com essa coisa do luto diário, das perdas, de ver a pessoa, a luzinha apagando. Mas o que tem de bom é que você passa a fazer parte da família contratante. Então, isso tem um significado para elas, emocional, psíquico e em termos de crescimento mesmo, como pessoas e um crescimento socioeconômico muito importante. Para elas é muito importante se sentir da família. É o que todas elas relatam de um lado bom da profissão. O lado bom da profissão é que você vira uma pessoa da família. E é isso que elas desejam. Por outro lado, as trabalhadoras da saúde, as moças que fazem cursos de técnico de enfermagem, por exemplo, e que vão trabalhar como cuidadoras domiciliares, isso para elas é um degrau para subir de status, porque o que elas querem mesmo é trabalhar numa instituição de saúde. Exatamente. Elas querem
elas querem trabalhar no laboratório, elas querem trabalhar no hospital. Então, para elas, essa condição precarizada de trabalho e do trabalho no ambiente doméstico, né, é um trabalho que elas não querem aceitar como definitivo. Elas veem valor, todas elas falam do valor ético do trabalho, que cuidar não é só dar banho, dar remédio, que cuidar é amar, que cuidar é dar atenção, que cuidar é dar carinho, que cuidar é promover bem-estar. Essa visão de cuidado, pelo menos no discurso, todas elas apresentam. Mas do ponto de vista socioeconômico, as moças que vêm da formação de enfermagem, que normalmente são mais jovens também, né, elas não querem, não é isso que a maioria delas quer para a vida, não. Né? Exatamente. Eu acho muito interessante isso que você está falando, porque eu também senti um pouco isso na pele, né? Assim, de ter contato com essas pessoas e a sensação é exatamente essa, né? Assim, pelo menos a grande maioria, quando se trata de um técnico de enfermagem, mesmo que seja, né, recém-formado, e é como você falou, a grande maioria é jovem, né? Para eles, não é aquilo exatamente que eles estão almejando, né? Cuidar de uma pessoa ali em casa. A coisa é um pouco além, né? E o contrário, que é justamente essas pessoas que vêm, né? Por exemplo, começaram como empregadas domésticas e acabam ajudando nisso e galgando, né, essa posição, digamos assim, de cuidadora. Para elas isso é realmente um diferencial, né? É muito, muito interessante isso que você está falando. E elas não querem ser registradas como domésticas. Isso é uma coisa Sim, importante que a gente diga aqui. Por hora, o que nós temos de regulamentação é que o cuidador de pessoa no ambiente doméstico, para este trabalhador, valem as mesmas leis do trabalhador doméstico, da trabalhadora doméstica. Férias, fundo de garantia, 13º, tudo. Jornada de trabalho, tudo. Em termos legais, o que vale. Então, se você contrata uma cuidadora, em tese, o que você tem que pagar para ela é como você pagaria uma empregada doméstica, ou como você pagaria um motorista, ou uma babá, ou, enfim, qualquer trabalhador doméstico. Para essa trabalhadora, valem essas regras. Agora, pensando naquela situação como a Michele, que tinha que ter 3, 4 pessoas, um staff, porque você não pode ficar sem ninguém. sim. Então, quer dizer, como é que isso fica viabilizado? Eu tenho pacientes, acompanhei famílias que a decisão entre manter cuidado em casa e colocar numa instituição de longa permanência passou por essa conta. Era mais barato institucionalizar do que manter esse staff todo, porque você precisa ter a cuidadora, você precisa ter a empregada que vai fazer a comida, que vai fazer a limpeza, que vai lavar a roupa, que vai lavar a louça. Ah, mas não pode uma pessoa só fazer tudo? Depende. É difícil, muito difícil. Depende da complexidade do nível de cuidado que aquela pessoa idosa está demandando. Às vezes dá, Exatamente. e às vezes não. Eu vi muito filho falar, mas a fulana fica aí sentada o dia inteiro mexendo no celular, minha mãe não dá o menor trabalho. Sei, a fulana que está lá no celular, esse comentário normalmente vem de filho homem, viu? Assim, que olha para essa situação achando que está muito caro, entende? Que pode contratar por menos, né? Só que a fulana que está lá no celular, descansando agora, trocou no leito não hospitalar a sua mãe, que pesa 85 quilos, ela faz essa troca 6, 7 vezes por dia,
ela já tem 60 anos, nós temos que lembrar isso, porque tem um outro viés legal do meu trabalho, que o trabalho mostrou, que é essa profissão, ela é uma entrada no mercado de trabalho para mulheres mais velhas e para mulheres que não encontraram outras ocupações. Então, essas mulheres que precisaram, de alguma maneira, se reinventar no mercado de trabalho, elas encontram no cuidado do idoso um caminho, uma porta de entrada. E para muitas delas agora, são mulheres mais velhas, né? A sua mãe não está dando trabalho agora, porque agora está dormindo, mas vai dar banho no seu Sim, pai. claro. Vai trocar a fralda, né? Para ver se é fácil trocar a fralda no leito. Vai dar comida para a pessoa que não abre a boca. Vai tentar dar o remédio para o idoso demenciado, que você oferece uma vez, ele não quer, você oferece 2 vezes, ele não quer. Você oferece a terceira, na terceira ele toma, mas prende embaixo da língua. Você não consegue tirar o remédio dali debaixo da língua, porque daí a pessoa nem engole o remédio e nem te devolve o remédio. Né? Vive inusitadíssima. É um trabalho pesado. Sim. Pesado. E é um trabalho assim, pesado, não só fisicamente, né, Ju? Claro que, de novo, né, tudo depende tem muitas variáveis aí no meio, né? Mas é um trabalho que requer uma condição de saúde mental muito grande também, né? Então, é claro que a demanda física, dependendo do paciente, é importante, obviamente, você precisa fazer as coisas e muitas vezes é isso que você falou, tem um paciente, uma pessoa já mais obesa, de repente, que está numa cama, a cama não é uma cama hospitalar, muitas vezes, é uma cama comum, então para você fazer uma troca de fralda, por exemplo, você tá lá todo abaixado, vai ficar com dor nas costas. Imagina fazer isso 1, 2, 3, sei lá quantas por dia, né? Mas é toda a questão realmente da cabeça também da pessoa, né? E aí entra todos aqueles aspectos que você já falou também da coisa da valorização do trabalho, né? Porque ela pode estar sentada naquele momento ali, mas ela já fez um monte de coisas, né? Ou não também, né? Tem o outro lado, que muitas vezes eu tô falando assim porque, na verdade, aqui a gente já passou por, por muitas todas coisas. as fases Todas as possibilidades dessas que você falou, eu acho que todas elas passaram por aqui, viu? Todas essas profissionais que eu entrevistei foram da sua casa. Eu acho que sim. Mas realmente um trabalho que precisa de uma atenção, precisa que a pessoa realmente queira estar ali. Ela não pode ser, não deve ser um trabalho, acho que assim como todos os outros, mas como esse particularmente é uma coisa que você está cuidando de pessoas, né? De uma forma geral, dos trabalhos que a gente cuida de pessoas, ele tem que ser um trabalho que você goste de fazer, porque senão não vai dar certo, em algum momento vai dar algum problema, né? Então... o que eu acho muito importante, né, Michele, da gente lembrar é que, assim, para o público com o qual a gente fala, que a gente imagina que sejam as pessoas os contratantes, né, você se lembrar que essa pessoa precisa de respiros, precisa sair da clausura do domicílio. Né? Sim. São pessoas que nem sempre estão preparadas para lidar com o luto, porque essa situação coloca a gente de frente com a ideia da morte, com a ideia da finitude. Né? É verdade. Essas pessoas precisam ter a oportunidade de se alimentar de vida, seja lá o que isso significar para cada uma delas. Exatamente. Né? É muito difícil, o turnover é muito grande, porque as desavisadas, elas chegam achando que vai ser fácil.
Ah, Exatamente. eu tomo conta de uma senhora. É, Né? de Eu novo a tomo questão conta da de uma senhora. complexidade, graus de complexidade. Exatamente. Bom, você toma conta, o que você faz exatamente, né? Ah, eu lavo a louça, eu ajudo, eu troco a fralda, eu vou com ela no mercado, né? Mas tem níveis de complexidade. E trabalhar, de novo, né, a paridade com o trabalho doméstico, trabalhar na casa dos outros não é fácil. Não, Você, definitivamente não. quando você é cuidador de idoso, se a pessoa para quem você trabalha, o idoso de quem você cuida, a pessoa idosa de quem você cuida, tem muitos filhos, você tem vários patrões. E aí tem a filha que acha que a mãe fica passando calor, e tem a filha que chega lá, e eu já vi cuidadora que fala, que horas são? 4, aí deixa eu pôr casaco, que a fulana de tal, que é a filha número 2, vai chegar, e se ela vira a dona fulaninha sem casaco, ela vai me dar uma bronca. Aí aquela irmã vai embora, ela fala, ai, agora eu vou tirar, porque daqui 5 minutos chega a outra, que Ô, se vira a Ju, mãe dela. ô, Ju, desculpa, foi que você falou 5 minutos, me deu um negócio aqui. Eu não sei Nós se a temos nossa 5 live minutos. vai, eu não sei se a nossa live vai continuar, porque às vezes o Instagram cai, mas a gente teoricamente tem 5 minutos. Então, se for Eu tô cair, tá? Então, vamos, É, vamos. eu tô caminhando para um fechamento no sentido de da gente refletir, né? Que assim, a gente tem que, quando vai contratar o cuidador, a gente tá, né, Michele, você viveu isso, você está no sufoco, você Exatamente. precisa, você também está exausta, porque é aquilo que a gente fala sempre. A pessoa dá o banho, a pessoa, né, dá a comida, a pessoa troca a fralda, mas a carga mental é do filho que está com essa incumbência. Que está Porque se com a acontecer alguma incumbência de coisa, gerenciar, né, Ju? Gerenciar os cuidados, né? então, para esse filho é que a gente tenta lembrar que tem a sua necessidade como filho, né, de uma parceria para esse cuidado. Então, tem que ser mesmo contratado com muito cuidado. E eu gosto quando os familiares, eu digo filhos, mas pode ser uma esposa, contrata uma pessoa dizendo eu preciso de uma parceria. Porque você coloca o trabalhador numa condição bacana, proativa, valorizada, né? Mas Exatamente. lembrando ele que tem você também, que vocês vão É, fazer isso juntos, né? E que, afora as suas necessidades pessoais e da pessoa idosa que será cuidada, a gente tem que ter um pouco essa consciência social da precarização do trabalho. Porque, assim, eu entrevistei moças que eram técnicas de enfermagem, trabalhavam para uma agência, a menina escondeu a gravidez até quase o 6º mês. Porque se a não, agência descobrisse que ela estava grávida, mandava ela embora. Entende? Isso é trabalho precário. com Isso é trabalho certeza. precário. Isso é trabalho precário para mulheres. Porque uma das críticas que fizeram ao meu mestrado, na minha defesa, foi que eu entrevistei alguns homens, mas não incluí os homens no estudo. E aí a pessoa disse, olha, mas teria enriquecido muito, mas é que aí o trabalho teria ficado imenso, num grau de profundidade, um escopo que eu não ia dar conta. Mas os homens que vão trabalhar como cuidadores, eles não vão sem qualificação formal. O fato de terem cuidado de pessoas. Eu até entrevistei homens que cuidaram dos seus familiares, mas que, para trabalhar como cuidadores, foram atrás de um curso. Sim, Os homens não vão para esse trabalho sem uma qualificação formal. As mulheres vão, porque o trabalho para mulheres é mais precário na nossa sociedade, infelizmente. E esta é uma equação para a qual nem a gente dá atenta e nem instituição gerontológica nenhuma traz respostas prontas. A gente vai precisar, como sociedade, construir essa partilha do cuidado, né? A gente vai cuidar e a gente precisa de ajuda. gente, eu vou ter que interromper um pouquinho, que nós temos 20 segundos e a gente quer agradecer demais aí a participação de todos, né, Ju?
Foi ótimo. Um grande beijo para vocês e acompanhem a gente aí nas redes sociais. E a nossa live vai estar lá no IGTV